Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a essência de Deus na terra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Dizem assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 5 de maio de 2025, segunda-feira. Ótima semana para todos. Deus bendito, todo-poderoso, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que representa a Tua palavra. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos os ouvintes, todos os novos inscritos e os inscritos, as famílias de cada pessoa que me ouve. A minha família, a minha vida, essa nossa missão, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia falando assim, a essência de Deus na terra. Quando a gente pensa em essência, logo a gente pensa de algo íntimo, algo particular, algo de dentro, de profundo, né? E eu quero falar exatamente da palavra de Deus que se fez carne. E a gente sabe que essa palavra que se fez carne e habitou entre nós foi manifestada neste mundo já como uma promessa de Deus, o Criador, para o primeiro homem caído chamado Adão. Me refiro a Jesus. E aqui, o João, o apóstolo que teve o privilégio também de vê-lo, ele faz menção de Jesus como sendo essa palavra que é de Deus, ou seja, a essência de Deus, que veio para ser manifestada ao mundo, trazendo vida e vida eterna, porque a gente sabe que o próprio Jesus disse que ele é a vida e dá vida com abundância, né? Então ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Aí ele fala da palavra da vida. Lembrando que o texto aqui, a palavra, né? A palavra escrita aqui, palavra, é com P maiúsculo. Então, representa aqui o nome próprio, isso é Jesus. Então, Jesus é a palavra da vida, Jesus é a essência de Deus que foi manifestada aqui nesse mundo com uma finalidade. João diz que a vida foi manifestada, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Jesus, foi manifestada aqui na terra. Ele diz, nós já vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, é como a gente anuncia Jesus como Salvador, né? Aí ele segue, que estava com o Pai. A palavra que ele se refere, que estava com o Pai, a essência do Pai é o próprio Filho. Estava com o Pai, e ele diz, e nos foi manifestada. Por isso que o próprio João escreve a palavra de Jesus, quando Jesus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus está falando exatamente que ele estava com o Pai e veio para cá para morrer por nós.
O versículo 3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente vê essa intimidade, né? Pai e Filho, a essência, a união, o amor. Por isso que a gente chama, é um Deus trino, ou seja, a Trindade Santa, são tão harmoniosamente unidos, né? Se compreendem tanto que tornam-se um, né? É uma coisa assim misteriosa, né? Mas eu creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A gente vai compreender melhor quando chegarmos na eternidade prometida a nós. Pedro, ele tem uma palavra sobre a supremacia da palavra de Deus, referindo-se ao próprio Jesus Cristo. Na sua segunda carta, no capítulo 1, estou lendo agora a segunda de Pedro, versículo 16 diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. A palavra de Deus sendo aqui mostrada como sendo aquela supremacia acima de todas as coisas. E Pedro também diz que viu, né, essa palavra de Deus, a majestade, que é o próprio Jesus, né? Mateus capítulo 13, versículo 16, Jesus diz assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Pronto, Jesus está falando exatamente para esses que estão testemunhando aqui, que eu li, falei sobre eles. João, Pedro, né? E aqui está falando para os demais discípulos. Ele diz assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, vocês estão vendo aqui a essência do Pai, a essência de Deus, a palavra de Deus, que sou eu. Aí ele diz, versículo 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviu o que vós ouvis, e não o ouviram. Então os profetas queriam muito, porque a promessa foi lá desde o Éden, que Jesus, né, essa palavra, essa essência de Deus seria, né, manifestada ao mundo. E Jesus diz, olha, vocês são bem-aventurados, são felizes porque vocês estão vendo isso, vendo essa essência de Deus, a palavra. Porque muitos profetas, muitas pessoas que foram justas quiseram e não conseguiram. Amém? E para encerrar, veja, vou dar um consolo que a palavra de Deus dá para cada um de nós, não é eu que vou dar, né? A palavra de Deus nos dá esse consolo, eu vou apenas transmitir. Quando o próprio Jesus, falando para uma pessoa que era incrédula em relação a ele, claro que o contexto aqui é outro, fala sobre a ressurreição de Jesus, e um dos discípulos não estava acreditando, né? Mas serve também para o que estou falando hoje, né? Sobre a questão de nós sermos felizes, bem-aventurados, tá? Diz assim em João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus está dizendo aqui para um dos seus discípulos, porque me viste, Tomé, creste? Acreditaste em mim porque você está vendo? Aí veja que Jesus diz para nós hoje. Isso aqui que eu vou ler agora, essa frase de Jesus aqui que ele pronunciou, é para nós. Ele diz, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que não viram e creram. Você está entendendo? Nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós não vimos essa essência de Deus aqui na terra, mas nós cremos nela. Nós estamos seguindo a Jesus pela fé, não é? Esses discípulos que tiveram a oportunidade de ver, eles viram pessoalmente Jesus. Nós não, mas a gente crê, né, que Jesus veio a esse mundo para morrer, se entregou por nós, cumpriu a promessa do Pai, cumpriu também, os profetas falaram sobre ele, e ele veio cumprir tudo o que, né, Deus havia determinado
para que o homem fosse restaurado por ele. Portanto, ame essa essência de Deus. Esteja sempre em companhia, em comunhão com essa essência de Deus, como João ali disse, né? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tá certo? Vamos valorizar a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor Jesus continue abençoando todos vós e que a palavra que é Ele esteja sempre nos vossos corações. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.